Olá! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada de uma lei que realmente mudou as regras do jogo para as finanças públicas no Brasil. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. Isso. Nosso foco vai ser entender os pilares iniciais dela e como ela estrutura o planejamento do orçamento, sabe? Perfeito. A missão aqui é decifrar o que essa lei exige dos governantes em termos de gestão fiscal. Exatamente. A Lei Complementar número 101, lá de 2000, já no artigo 1º ela deixa bem claro o propósito: fixar normas de finanças públicas que forcem, digamos, uma gestão fiscal responsável. Certo. E é importante notar, ela não surgiu do nada, né? Ela se baseia direto na Constituição Federal, especificamente no capítulo 2º do título 6 e também no artigo 163. Certo. Então, vamos começar por aí, por essa base. O artigo 1º, no parágrafo 1º, fala que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente. Mas o que isso significa? Assim, na prática? No dia a dia. Não é só um jargão, né? Não, de forma alguma. São os fundamentos mesmo que sustentam toda a lei. A ação planejada significa que o gestor público não pode agir por impulso, sabe? Precisa definir objetivos claros e garantir que as ações para alcançar esses objetivos sejam compatíveis com os recursos que ele tem. A LRF materializa isso, por exemplo, impondo condições antes de se poder criar despesas novas ou aumentar o endividamento. Entendi. E a ação transparente? Como é que ela funciona na prática? A transparência exige que tudo seja feito às claras, né? Com ampla divulgação, inclusive usando a internet. A própria LRF manda publicar os planos orçamentários, os relatórios de gestão fiscal, os pareceres dos tribunais de contas. Isso, os pareceres. É dar visibilidade para permitir o controle. E desses dois pilares, planejamento e transparência, derivam outros dois conceitos que são essenciais: o controle, que a lei busca fortalecer com limites, fiscalização, e a responsabilização. Que são as consequências para quem não cumpre as regras, né? Exatamente. Perda de transferências, punições pessoais para quem descumprir. Entendi. E esse mesmo parágrafo 1º do artigo 1º também lista uns objetivos bem específicos. Lembro de algo sobre prevenir riscos, corrigir desvios. Correto. A lei estabelece um norte bem claro. É preciso prevenir riscos fiscais, ou seja, tentar antecipar problemas, corrigir desvios que possam tirar as contas do equilíbrio, cumprir as metas de resultados entre receitas e despesas e, o que é crucial, obedecer a uma série de limites e condições que a própria lei LRF estabelece. Que limites seriam esses? São muitos, dá para ter uma ideia? Olha, são limites bem estratégicos, que atacam os pontos mais sensíveis das finanças. A gente está falando de limites para a renúncia de receita. Quando o governo abre mão de impostos, certo? Isso. Limites para as despesas com pessoal, a folha de pagamento. Limites para a seguridade social, para o tamanho da dívida pública, para a contratação de novas operações de crédito. Nossa! Para a concessão de garantias pelo governo e até para a inscrição de despesas em restos a pagar de um ano para o outro. O objetivo final é sempre o mesmo: buscar o equilíbrio das contas públicas. Faz muito sentido. E quem exatamente está sujeito a todas essas regras, a todas essas amarras? É só o governo federal ou vai além? Não, o alcance é bem amplo e isso é fundamental. O artigo 1º, parágrafo 2º deixa isso claro. As regras valem para a União, os estados, o Distrito Federal e todos os municípios. Todos os municípios. Todos. E o parágrafo 3º detalha ainda mais. Isso inclui todos os poderes, executivo, legislativo, e aí entram os tribunais de contas, Sim. o judiciário e também o Ministério Público. Além disso, abrange tanto a administração direta, tipo ministérios, secretarias, quanto a indireta, autarquias, fundações, fundos e um tipo específico de empresa estatal. Ah, chegamos nelas. As famosas empresas estatais dependentes. Essa definição sempre gera um pouco de dúvida, né? O que a LRF considera como dependente exatamente? A chave está no artigo 2º, inciso 3. Uma empresa estatal é considerada dependente se ela preenche dois critérios.
Primeiro, ela precisa ser controlada por um ente da Federação, União, Estado, DF ou município. Controlada. E segundo, ela precisa receber recursos financeiros desse ente controlador para pagar despesas de pessoal, despesas de custeio em geral, tipo manutenção, funcionamento, ou despesas de capital, que são os investimentos. Tem uma exceção: não conta o dinheiro que ela recebe para aumento de participação acionária. E o que significa ser controlada nesse contexto? Como a lei define isso? O artigo 2º, inciso II, explica: é uma sociedade em que a maioria do capital social com direito a voto pertence direta ou indiretamente ao governo. Ou seja, é o governo quem tem o poder de decisão final na empresa. Entendi. Então, uma empresa como, sei lá, a Petrobras, que é controlada pela União, mas gera a própria receita, ela não entraria nessa categoria de dependente? Exatamente. Empresas como a Petrobras ou o Banco do Brasil são controladas, sim, mas são financeiramente autossuficientes, né? Elas não dependem do Tesouro para cobrir suas despesas operacionais correntes. Essas são as estatais não dependentes ou independentes. Certo. Elas seguem algumas regras orçamentárias, claro, como ter seu orçamento de investimento lá na Lei Orçamentária Anual, a LOA, mas não estão sujeitas a todos os limites e controles da LRF que se aplicam às dependentes, como as regras mais rígidas de pessoal, por exemplo. E exemplos de dependentes quais seriam? Só para a gente visualizar. Pense na Embrapa, por exemplo, ou na EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Elas precisam de aportes do governo para funcionar. A distinção é crucial porque as dependentes impactam diretamente o orçamento fiscal do governo que as controla. Perfeito. Agora, outro conceito que aparece logo no artigo 2º e que é, assim, absolutamente central na LRF é a Receita Corrente Líquida, a SCL. Por que ela é tão importante? Parece quase um personagem principal da lei. É quase isso mesmo. A RCL funciona como a principal régua fiscal da LRF. É a base de cálculo para vários dos limites mais importantes que a gente mencionou. O limite de gastos com pessoal, o limite da dívida consolidada, os limites para operações de crédito, para concessão de garantias. Todos eles. Todos eles são definidos como um percentual da RCL. Então, calcular corretamente a RCL é fundamental para saber até onde o governo pode gastar e se endividar. E como essa régua é calculada? Imagino que o artigo 2º, inciso 4º, detalhe isso, né? Sim, ele define a fórmula. Basicamente, pega-se o somatório de todas as receitas correntes do governo. Que são aquelas receitas mais regulares, tipo impostos, contribuições. Isso. Impostos, contribuições, aluguéis de imóveis públicos, taxas por serviços, transferências recebidas de outros entes e por aí vai. Desse total, subtraem-se algumas deduções bem específicas que a lei determina. E essas deduções, o que elas representam? São as mesmas para todos os governos? União, estados, municípios? Elas representam recursos que, embora arrecadados pelo ente, não ficam totalmente disponíveis para ele gastar. E não, elas variam um pouquinho. Para a União, as principais deduções são as transferências obrigatórias para estados e municípios. O FPE, FPM. Exato. A cota-parte do FPE e FPM e algumas contribuições sociais específicas. Para os estados, a principal dedução é a parcela de impostos estaduais que eles têm que repassar aos seus municípios. Certo. A contribuição dos servidores para a previdência própria e também os valores da compensação financeira entre os diferentes regimes de previdência. A lógica é chegar numa receita que reflita mais fielmente a capacidade financeira líquida daquele governo, sabe? Entendi. E o parágrafo 2º do artigo 2º também esclarece que recursos como os da Lei Candir e do Fundeb entram nesse cálculo. Entendi. A lógica é buscar a receita realmente disponível. E a apuração dessa RCL é feita olhando para que período? É o ano fechado? Não, é um cálculo móvel, o que é interessante. O parágrafo 3º do artigo 2º diz que a RCL é apurada somando as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores. Uma janela de 12 meses, então. E isso sempre se olha para uma janela de 12 meses, mas ela vai se movendo mês a mês. Isso ajuda a evitar distorções sazonais e dá uma visão mais, digamos, atualizada da capacidade financeira. Faz todo sentido para ter uma base de cálculo mais estável para os limites, né?
Agora, mudando um pouquinho o foco, vamos para o planejamento. A Constituição, lá no artigo 165, já previa aquele trio, PPA, LDO e LOA. A LRF inventou algo novo aí ou só reforçou o que já existia? Olha, a LRF não criou esses instrumentos. Eles são da Constituição de 88 mesmo. Mas o que ela fez foi, como se diz, dar um banho de loja, especialmente na LDO e na LOA. Ela detalhou muito mais as funções delas e, principalmente, injetou nelas a lógica da responsabilidade fiscal. A LRF transformou a LDO e a LOA em ferramentas muito mais poderosas de planejamento e controle fiscal, amarrando o orçamento aos objetivos de equilíbrio das contas. Entendi. Vamos começar pela LDO, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Constituição já dizia que ela define metas e prioridades, orienta a LOA, trata de impostos. O que o artigo 4º da LRF adicionou nesse cardápio? Adicionou ingredientes, assim, cruciais para o controle fiscal. A LDO passou a ter que, obrigatoriamente, dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, definir os critérios e a forma de limitar gastos, o famoso contingenciamento, se a arrecadação não vier como esperado. Se frustrar as previsões, né? Exato. E também estabelecer normas de controle de custos e avaliação de resultados dos programas do governo e fixar regras para transferências de dinheiro público para outras entidades, sejam públicas ou privadas. Além disso, a LDO aparece em vários outros artigos da LRF, mostrando seu papel central em autorizar ou regulamentar situações específicas, como transferências voluntárias ou regras para cobrir déficits. E a LRF também tornou obrigatória a inclusão de uns anexos bem específicos na LDO, certo? Parece que eles são meio que o coração do monitoramento fiscal que a lei propõe. Exatamente. São 2 anexos principais que funcionam como o painel de controle fiscal. O primeiro é o anexo de metas fiscais, exigido lá pelo artigo 4º, parágrafo 1º. Ele é a bússola, sabe? Estabelece metas anuais para receitas, despesas, resultado nominal, que inclui os juros da dívida, resultado primário, que é receitas menos despesas, sem contar os juros, e o montante da dívida pública. Metas anuais. Sim, e um detalhe importante, essas metas não são só para o ano seguinte, mas para um horizonte de 3 anos. Isso força o governo a pensar um pouco além do curto prazo. E esse anexo é só uma lista de números ou tem mais informação ali dentro? Lembro que o parágrafo 2º do artigo 4º parecia bem exigente. É muito mais que uma lista. Ele funciona como um verdadeiro diagnóstico e prognóstico fiscal. Precisa avaliar se as metas do ano anterior foram cumpridas, explicar como as novas metas foram calculadas, mostrar a evolução do patrimônio do governo, analisar a saúde financeira e atuarial da Previdência e de outros fundos, estimar o impacto de renúncias fiscais e indicar a margem para criar novas despesas obrigatórias. E uma mudança recente da Lei Complementar 200 de 2023 ainda incluiu a necessidade de detalhar o cálculo da meta de resultado primário. É um raio-x bem completo. Realmente detalhado. E o outro anexo importante, o anexo de riscos fiscais, mencionado no parágrafo 3º do artigo 4º, qual a função dele? Esse é o plano de contingência. Ele olha para as incertezas que podem, digamos, azedar as contas públicas. Ele deve avaliar os chamados passivos contingentes, pense em grandes disputas judiciais que o governo pode vir a perder, e outros riscos como uma crise econômica inesperada que derrube a arrecadação, são os riscos orçamentários, ou uma disparada do dólar ou dos juros que aumente o custo da dívida, os riscos da dívida. Certo. E o ponto fundamental é que ele não só identifica os riscos, mas também precisa informar o que o governo pretende fazer se esses riscos se materializarem. É a preparação para o inesperado, né? Entendi. É se preparar para o pior cenário. E para a União, ainda tem uma exigência extra na LDO, não tem? Tem sim. O parágrafo 4º do artigo 4º exige que o governo federal inclua um anexo específico sobre os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, com parâmetros e metas, como a meta de inflação. E a LC 200 de 2023 adicionou mais exigências ainda para o anexo de metas da União, focando na trajetória da dívida e no novo marco fiscal. Ok, então passamos da LDO, que dá as diretrizes, para a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A Constituição já a define como o orçamento em si,
como o artigo 5º da LRF fortaleceu a LOA nessa perspectiva fiscal? A LRF, lá no artigo 5º, basicamente amarrou a LOA às diretrizes e metas que foram definidas na LDO. Primeiro, ela exige que a LOA venha com um anexo mostrando que o orçamento está compatível com as metas do anexo de metas fiscais da LDO. Ah, então tem que conversar, né? Tem que conversar. O orçamento não pode ser uma peça de ficção, tem que seguir o plano. Segundo, ela reforça a necessidade de demonstrar o impacto de benefícios fiscais e as medidas de compensação, garantindo transparência sobre o custo dessas renúncias ou de novos gastos obrigatórios. E a famosa reserva de contingência, é na LOA que ela aparece? Sim, o artigo 5º, inciso 3º, torna a reserva de contingência obrigatória na LOA. Pense nela como um fundo de emergência dentro do orçamento. Um colchãozinho. Exato, um colchão de segurança. O tamanho dela é definido na LDO, com base na RCL, e ela serve justamente para cobrir aqueles passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos que foram identificados lá no anexo de riscos fiscais da LDO. Entendi. Ela não financia projetos diretamente, mas fica ali, reservada para ser usada se um imprevisto acontecer, geralmente abrindo créditos adicionais. Faz sentido. O artigo 5º traz mais alguma regra importante sobre o conteúdo da LOA? Sobre dívida, talvez? Traz sim. Ele exige clareza sobre a dívida pública, todas as despesas com a dívida e as receitas para apagá-la têm que estar na LOA, o refinanciamento da dívida tem que aparecer separadamente, há limites para a atualização monetária da dívida que é refinanciada e tem vedações importantes também. Proíbe créditos genéricos com finalidade imprecisa ou sem limite de valor e proíbe incluir no orçamento investimentos de longo prazo que não estejam previstos lá no PPA. Tudo para garantir transparência e conexão com o planejamento. E o Banco Central? Como ele entra no orçamento? O artigo 5º, parágrafo 6º, diz que as despesas do Banco Central, pessoal, custeio administrativo e investimentos entram na LOA da União. E o artigo 7º define que o lucro do BCB vai para o Tesouro e, se tiver prejuízo, é o Tesouro que cobre, via dotação na LOA. Entendido. Então, depois que a LDO e a LOA estão aprovadas com todas essas exigências da LRF, como é que a lei garante que o plano seja seguido na prática, durante a execução do orçamento ao longo do ano? Aí entram os artigos que tratam especificamente da execução. O artigo 8º, por exemplo, determina que logo após a publicação da LOA, o Poder Executivo precisa detalhar a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. É como dividir o orçamento anual em metas mensais de gasto para organizar o fluxo financeiro. Certo, para não gastar tudo de uma vez. Exato. E tem uma regra nesse artigo 8º sobre recursos com destino certo, os chamados recursos vinculados, que parece bem rígida, não? Extremamente rígida e muito importante. O parágrafo único do artigo 8º estabelece que dinheiro que é carimbado para uma finalidade específica, saúde, educação, um fundo especial, só pode ser usado para aquilo. Mesmo que sobre dinheiro? Mesmo que o dinheiro sobre no fim do ano, ele continua vinculado àquela finalidade no ano seguinte. A única exceção que a LRF prevê é em caso de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. Isso evita que governantes usem recursos de áreas prioritárias para cobrir outros gastos, né? Entendi. Ok, mas e se, durante o ano, a arrecadação de impostos ficar abaixo do que estava previsto? O governo pode simplesmente gastar mesmo assim e descumprir as metas que estavam na LDO? Não deveria. É aí que entra o mecanismo do artigo 9º, a limitação de empenho e movimentação financeira, que é o popular contingenciamento. Ah, o contingenciamento. Isso. Se ao final de cada bimestre ficar claro que a receita não vai ser suficiente para cumprir as metas de resultado primário ou nominal estabelecidas lá na LDO, todos os poderes e o Ministério Público são obrigados a cortar gastos. Eles têm 30 dias para fazer isso seguindo os critérios que foram definidos na própria LDO. Mas esse corte pode atingir qualquer despesa? Salários, pagamento da dívida? Não. A LRF protege algumas despesas que são consideradas essenciais. O parágrafo 2º do artigo 9º
proíbe o contingenciamento de obrigações constitucionais e legais, o que inclui o pagamento do serviço da dívida. Também protege gastos com inovação e ciência financiados por fundos específicos. Isso foi uma adição recente e outras despesas que a própria LDO pode ressalvar. O corte acaba recaindo sobre as demais despesas, as chamadas discricionárias. E se a Constituição melhorar depois? Se a receita voltar a crescer, o dinheiro que foi cortado volta para o orçamento? Sim, o parágrafo 1º do artigo 9º prevê que a recomposição dos limites de gastos deve ser feita de forma proporcional aos cortes que foram realizados. A ideia é restaurar o orçamento na medida em que a receita permitir. E como é que a sociedade acompanha se essas metas fiscais estão sendo cumpridas ou não? Existe algum mecanismo para isso? Sim, a LRF criou mecanismos importantes de prestação de contas. O parágrafo 4º do artigo 9º determina que o Poder Executivo e a lei agora especifica o ministro da Fazenda ou secretário equivalente deve ir ao Poder Legislativo a cada 4 meses. A cada quadrimestre. Isso, a cada quadrimestre, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública. É um momento crucial de transparência e controle social. Além disso, o parágrafo 5º exige que o Banco Central faça o mesmo a cada semestre, mas aí focado nas políticas monetária, creditícia e cambial. Certo. E para fechar essa parte de execução, a LRF se preocupa com aquela dívida específica que o governo tem por perder ações na justiça, os precatórios. Tem alguma regra sobre isso? Tem sim. O artigo 10 dedica atenção a isso. Ele exige que a execução do orçamento identifique claramente os beneficiários dos pagamentos de precatórios. O objetivo é garantir que a ordem cronológica de pagamento, que é uma regra constitucional, lá do artigo 100 da Constituição, seja rigorosamente seguida, sabe? Para evitar favorecimentos ou atrasos indevidos. Ufa, quanta coisa! Então, tentando amarrar tudo isso que a gente viu hoje, a LRF, com esses artigos iniciais e os que tratam de planejamento e execução, o 1º, 2º, 4º, 5º, 8º, 9 e 10º, basicamente desenhou um manual de boas práticas para a gestão do dinheiro público no Brasil, né? Exato. Desde definir conceitos-chave como RCL e empresa dependente, passando por exigir um planejamento muito mais robusto e transparente com a LDO, a LOA e seus anexos super detalhados, até criar mecanismos de correção de rota durante o ano, como o contingenciamento e de prestação de contas. É uma tentativa clara de colocar rédea nos gastos e no endividamento público. Exatamente. É um arcabouço legal bastante sofisticado, pensado para induzir a responsabilidade fiscal. E isso nos leva a uma reflexão interessante, olhando para a estrutura da lei que a gente explorou. A LRF é muito detalhada em prescrever ferramentas e procedimentos, os cálculos, os anexos, as audiências, os limites. Sim. Fica a questão sobre a distância que pode existir entre a sofisticação da regra e a sua efetiva aplicação no dia a dia, né? Como garantir que o monitoramento seja realmente rigoroso, que as avaliações quadrimestrais gerem consequências reais, que os riscos fiscais sejam de fato provisionados? A lei fornece o mapa, mas a viagem rumo ao equilíbrio fiscal depende muito da vontade política e da capacidade técnica de seguir esse mapa consistentemente ao longo do tempo. Ou seja, ter a regra é crucial, mas não é tudo. Não é tudo. Seu impacto real depende da sua aplicação efetiva e do controle contínuo por parte de todos, gestores, órgãos de controle e a própria sociedade.